Então, oi, eu sou o Gabriel e eu tava querendo há um tempo falar da importância que é matar os personagens. Tipo, você já deve ter visto, por sempre que você tava, sei lá, assistindo um anime, um filme, uma série, e do nada, um baita personagem que tu gosta pra caramba morre. É muito triste, eu sei, é meio foda, principalmente quando é com um personagem que a gente adora pra caramba, mas eu acho que isso é simplesmente essencial. Afinal, também é muito comum. A morte é algo que existe tanto na ficção quanto na vida real, é algo que aflige a nossa vida como um todo. E eu acho que deve ser um assunto tratado com muita delicadeza e carinho, principalmente quando você tá escrevendo uma história. E também na vida real, né? Afinal, você não vai azaralhar no meio de um enterro. Tá, mas quando você tá assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa e um personagem morre e, pô, aquilo te impacta de verdade, você gostava do personagem, ele morreu, isso é o escritor usando uma ferramenta muito importante pra te atingir como leitor, como espectador, entende? É uma ferramenta muito importante, essencial, e é muito fácil alguém pegar essa ferramenta e usar ela de uma forma terrível. E quando isso acontece, a morte, que era pra ser uma das coisas mais impactantes de uma história, vira um belo e vazio nada. Tá, mas antes eu quero falar do lado bom dessa moeda, que são quando as mortes são realmente impactantes. Você realmente fica triste por causa de um boneco que, sabe, nem existe. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu adoro a arte, porque é um bagulho que literalmente nem existe e mesmo assim consegue te impactar, principalmente através da morte. E vamos lá. Isso acontece muito. Vamos pegar um exemplo aqui, tipo o Satoru Gojo. Acho que foi a última morte de personagem que, sei lá, impactou a internet inteira, tá ligado? Isso é importante destacar porque, vamos lá, é um personagem que todo mundo gostava, era popular, era um baita personagem popular, todo mundo gostava dele, mas nem era por isso que a morte dele foi tão impactante, pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que foi uma morte muito impactante, porque um pouco antes do início da luta contra o Sukune e todo aquele negócio, a gente começou a ver um lado muito mais humano do Gojo, principalmente também por causa do arco do Plasma Estelar, ajudou muito aquele arco, tipo, a gente conheceu o Gojo de verdade, mas já também mais pra esse final do mangá de Jujutsu, a gente foi apresentado a um Gojo muito mais emocional e, como eu posso dizer, depressivo, basicamente. E quando você começa a conhecer o personagem de verdade, tipo, você é apresentado a meio que uma, entre aspas, caricatura dele, depois você começa a ver por camadas ele, o escritor vai apresentando camadas e camadas dele, mano, ele começa a parecer uma pessoa de verdade, tipo, uma pessoa que você encontraria na rua, entende? Por isso que quando ele morre, é um bagulho que funciona, é um bagulho que realmente te impacta de verdade. É por isso que você chora quando um personagem que você gosta tanto simplesmente morre, porque você consegue ver uma pessoa de verdade ali. Você consegue ver uma pessoa que antes parecia só uma caricatura, caramba. E agora você começa a ver as camadas atrás dessa caricatura. Você começa a ver as coisas que ela gosta, as coisas que ela odeia. Você começa a ver cada coisinha, cada detalhezinho que vai formando essa pessoa que você facilmente veria na vida real, essa pessoa que você conseguiria conversar, entende? Por isso que a morte realmente funciona. Por isso que a morte realmente te deixa triste. Porque é como se realmente você consegue ver uma pessoa ali morrendo. É bizarro, né? É muito bizarro. Mas é arte. É simplesmente arte puramente escrita. E só pra você ter uma noção, o que eu fiz basicamente aqui foi explicar pra você como é que um escritor meio que faz você se importar com o personagem e depois ele mata o personagem na sua frente pra você ficar chorandinho no seu quarto, tá ligado? É basicamente isso que eles fazem. Eles te mostram primeiro algo chamativo, algo caricato, às vezes até, só pra o personagem chamar a atenção, pra você gostar dele, e depois ele começa a apresentar as camadas, ele começa a fazer você se identificar com o personagem, ele começa a fazer você gostar do personagem, e é por isso que a morte fica impactante. É literalmente uma pessoa ali. E qual é a brisa, mano? Eu usei o Gojo como exemplo porque é basicamente isso. É basicamente, o Gojo é uma grande caricatura de um baita personagem popular e tal, que todo mundo iria gostar de qualquer jeito. E o GG só foi apresentando as camadas que fez a gente começar a se identificar com ele. Foi isso. Mas tem outro tipo de morte que eu também gosto pra caramba, que eu vou citar aqui. Eu vou citar porque sim, mano, eu acho importante, foda-se. E dane-se, pode me chamar de nerd, mas eu vou falar de RPG aqui. Foda, eu vou falar de RPG, mano. É foda, RPG não é escrita, RPG é literalmente um jogo, mas é um jogo de interpretação, então eu vou usar assim como exemplo, e dane-se. Eu acho que ver personagem de RPG morrendo é a coisa mais fácil pra você chorar. Você quer chorar? Vai ver um RPG, parceiro. Espera só um personagem morrer, porque, cara, tu vai chover de lágrima. Mas RPG ainda é bastante diferente, eu vou ser sincero, não é um bagulho escrito, como eu disse, é um bagulho jogado. E então, como é que funciona, basicamente? Mano, um RPG é você resenhando com seus amigos ali, é você jogando dadinho e interpretando
interpretando, fazendo interpretaçãozinha com seus amigos. Então, mano, onde é que vai nascer o seu apego emocional com esses personagens? Velho, vai ser na zoeira. Vai ser na zoeira com seus amigos, sabe? Quando, sei lá, vocês terminam uma missão, vocês se encontram no bar ali, ou na base, e ficam zoando ali. Vocês escolhem zoando, fazem joguinho com os personagens, esses negócios. Mano, é basicamente ali que vai começar todo o apego com o personagem. E aí, mano, vocês vão começar a levar um pouco mais a sério, vão começar a melhorar as interpretações. Quando você menos perceber, viado, parece que são outras pessoas. Parece que você e seu personagem realmente são outras coisas nesse mundo, tá ligado? Isso é o mais legal. E é aí que entra a morte, mano. Ai, ai. Mortes em RPG, obviamente, não são planejadas. Pelo contrário, muitas vezes são muito repentinas e indesejadas. Muito mais indesejadas do que repentinas, mas fazer o quê, né? Ordem Paranormal tá cheio disso, não tem como negar. Pensa em uma história. Em uma história você pode trazer o seu personagem. Não só, tipo, revivendo ele com, sei lá, a magia daquela história e tal. Não, tipo, flashback ou esses negócios. Agora, um RPG, mano, fica muito mais... Não fica muito mais, é muito mais difícil. Você simplesmente mata o personagem e adeus. Ele não volta, não. Pelo menos todo RPG bom que se preze não tem essa porra de trazer personagem de volta. Tá, mas Satoru Gojo, esses exemplos de RPG que eu dei, tudo isso, na verdade, é só o lado bom de tudo isso. Ainda tem o lado ruim dessa moeda. Que, mano, é quando o autor simplesmente mata. E só mata. Quando você tá vendo simplesmente uma morte gratuita, uma morte sem peso nenhum, você só tá vendo um desenho, mano. Você não tá vendo uma pessoa ali. Nenhum personagem direito você tá vendo. Você só tá vendo puramente um desenho, sei lá, que tenta ser pesado ou impactante, mas não é. Porque o que realmente faz uma morte ser impactante não é o desenho gráfico, é simplesmente a pessoa ali que tá morrendo. O que vai decidir isso é se, sei lá, o autor conseguiu te convencer que aquilo é uma pessoa, que aquilo seria uma pessoa que você encontrou na rua e tal. Mas se ele não conseguiu fazer isso, então, velho, vai ser só puramente um desenho gratuito, vai ser só um desenho, só... É foda, eu tô falando desenho que tô com, sei lá, mangá na cabeça, mas pode ser qualquer coisa, série, tudo, TV, filme, esses bagulho. Eu tô falando que é isso, quando uma morte é simplesmente gratuita, em cima de um personagem que não foi desenvolvido, em cima de um personagem completamente feito pra morrer, então, mano, não vai ter impacto. Se é só pra morrer, então, velho, ninguém vai se importar, tá ligado? É basicamente assim que funciona. Eu não sei se tá dando pra entender. Acho que eu tenho uma metáfora melhor. Não dá pra você, sei lá, se importar em jogar uma pedra de um precipício. É uma pedra, não é uma pessoa. Ela não vai sofrer, ela não vai sentir dor, ela não vai acabar ali, entende? Agora, se você jogar uma pessoa de um precipício, aí fica foda, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Muitas vezes, autores só não criam personagens, eles criam pedras. E aí eles jogam a pedra do precipício e falam, olhem, e fiquem impressionados, tá ligado? Não, você não fica impressionado, é só uma pedra, tá ligado? Tá, é basicamente isso. É isso que eu tava querendo dizer no final de tudo. Essa é a diferença, basicamente, quando você trata bem um personagem. Quando você quer realmente fazer uma morte impactante, não é fazer ela ser pesada, não é fazer gore, é fazer você se importar com o personagem. Aí você pode ele fazer simplesmente ser morto por um prego nas costas dele. E mesmo assim você ainda vai chorar, tá ligado? Mesmo que tenha sido a droga de um prego. Tá, mas o que no final simplesmente funciona quando você usa essa ferramenta da morte não é simplesmente só jogar uma morte gratuita na tela. Não funciona assim, nunca funcionou. O que funciona de verdade é realmente preparar um terreno bonitinho, um personagem ali e tal. Senão você só vai, sei lá, tá jogando morte gratuita. Bom, mas no final é basicamente isso. Obrigado por ter me assistido. Já tô indo embora. Se você puder ipar esse vídeo, dar um like, se inscrever se quiser ver mais. Eu tô indo embora e até uma próxima.